Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Nós já estamos chegando em mais de 180 inscritos. Muito obrigado. É você que faz parte dessa história e com certeza nós estamos crescendo e amadurecendo mutuamente. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre casamento. Será que existe casamento para toda a vida? É isso que nós vamos falar com os nossos convidados de hoje. Meus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para quem não conhece o Nélio e a Andréia, o Nélio tem 54 anos, ele é formado em administração pela Faculdade Unives, ele é funcionário público na Prefeitura de Vitória. A Andréia, ela tem 50 anos, ela é técnica em estética pelo Senac. Eles são casados há 30 anos, se converteram há 18 anos, são pais do Davi, de 29 anos, e da Sara, de 17. E eles trabalham hoje com aconselhamento cristão para casais e famílias. E é por isso que eles são os nossos convidados de hoje. Nélio e Andréia, sejam bem-vindos ao canal Cartas do Rei. É um prazer tê-los aqui conosco. Amém. Prazer todo nosso, pastor. Amém. Bom, como você pode ver, nós estamos com um cenário novo e é um privilégio para nós vermos esse crescimento do canal. Queria agradecer a você que tem nos assistido, você que tem nos privilegiado, se inscrito. Então, muito obrigado. Nós já passamos de mais de 2.000 visualizações em pouco mais de um mês. Então, é um privilégio mesmo para mim poder receber esse feedback de vocês. Continue nos dando esse feedback. É por conta dele que nós estamos aqui com o cenário novo. Convidados todos especiais aqui conosco, né? Que privilégio nós recebermos vocês aqui. Queremos conhecer um pouquinho mais dessa história, né? Então, eu queria saber como que vocês se conheceram. Primeiramente, bom dia, graça e paz a vocês que estão nos assistindo. É uma honra estarmos aqui, porque sabemos que tudo é para a honra e glória do Senhor, não a nós, mas a Ele. O meu tio foi casado com a irmã do Nélio. Então já tinha ali um conhecimento de família, né? O nosso encontro, na verdade, foi na rua. Foi ali no palácio, lá no centro da cidade, quando eu me deparei com o Nélio e me chamou a atenção. Então, assim, a gente já se conhecia na família, mas aquele dia foi algo muito especial para mim. Foi amor à primeira vista, né? Podemos dizer que sim. Foi algo que me chamou muita atenção nele e eu não tinha os olhos virados para ele. E realidade, naquele dia... era o meu irmão que ela tinha um interesse maior. Verdade, pastor. Eu gostava muito do irmão dele. Mas aprove ao Senhor que fosse assim, né? A gente se encontrou naquele dia e foi um dia muito especial. Ele estava assim muito... como você pode ver, ele estava assim muito discreto, né? Então não tinha como passar pelo Nélio e não falar. Ele sempre gostou de roupa bem alegre, bem chamativa. Era um tempo da nossa juventude em que a gente vivia, eu no caso, não éramos convertidos, não éramos cristãos, vivíamos na balada do mundo, né? Tínhamos as nossas vidas sociais, eu, no caso, muito agitada. E não reparava verdadeiramente nas pessoas, não. Eu passava de passagem. Andréia foi que me viu, ela que me parou, né? Eu perguntei, por que ela quer conversar comigo, essa menina, no meio da rua? Não tem nada a ver comigo. Éramos de mundos distantes, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Como foi o início do casamento de vocês? Não foi fácil, pastor. Não foi fácil porque, como o Nélio falou, nós não tínhamos o Senhor ainda e eu casei grávida de 5 meses. Não foi tão difícil porque a família toda nos apoiou, né, meu bem? Mas o começo foi muito difícil com uma criança. A gente teve que morar um pouco distante da família. Eu tinha 20 anos, né, 24. Então foi um pouquinho difícil no começo mesmo. Hoje a gente reconhece, hoje a gente sabe. Quando nós olhamos para trás e olhamos para o nosso início, nós reconhecemos o pular da etapa. E uma das consequências que vem, não tem como, é inevitável, do pular da etapa são as responsabilidades que você adquire após os atos que você cometeu. E tivemos um início um tanto quanto difícil, já com filho. Hoje em dia, muitos casais, eles vivem anos de lua de mel, organizando a sua vida financeira, a sua vida social, a sua vida familiar, para depois planejarem ter filhos. Nós não, nós já entramos em casamento com filho. Eu até, quando eu vou aconselhar alguns noivos ou namorados, eu falo a respeito disso. Eu digo que você precisa estruturar primeiro a sua vida, até aproveitar a sua esposa, o seu esposo, ter esse tempo,
para depois você ter um filho, porque muda, vocês sabem disso. É uma outra etapa, não é que é pior ou melhor, é só uma nova etapa. Então, se você não aproveitou aquela anterior, passou. Então, eu acho que é importante essa mensagem de vocês, para que os casais também, né, que estão para se casar ou que já estão casados, mas são recém-casados, para terem esse aproveitamento das etapas do casamento, não pular etapas. O grande recado. Fica a dica. Hoje em dia, os casais, os noivos, os namorados já se conhecem mais. Hoje em dia, a comunicação, as redes sociais facilitam para que eles possam ter um contato maior entre si para poder estar se relacionando e discutindo o seu futuro. Nós não morávamos em lugares distantes e nos encontrávamos nas quartas e aos sábados. Era bem diferente. Da época do orelhão, que a gente comprava aquelas fichas e falava, a ficha caía, mas o amor ali queria falar mais e a ficha terminando. Sou dessa época. Mas esse início de casamento de vocês foi um início, assim, além dessa dificuldade de terem se casados grávidos e terem esse vínculo já com o filho e tudo mais, mas também eu acho que pela falta de conhecimento da palavra também, né, a falta de direção talvez, não sei se vocês concordam. Foi uma época de muito entraves, porque são pessoas diferentes, com mentes diferentes. Quando casei com a Andréia, eu tinha vergonha de fazer a refeição na frente dela. Outra situação é que eu tinha a minha liberdade. Eu vim trazendo o meu eu. Queria continuar com aquela minha liberdade, com as minhas atividades sociais, porém não tendo em mente que agora não era mais eu. Já éramos praticamente 3, não teve nem o tempo a 2. E essas dificuldades para o homem, elas são muito cruciais. Porque se você não entender o propósito do casamento, o casamento ele estaria, como o nosso estaria à época, fadado ao fracasso. Sim. Porém, nós entendemos que Deus já naquele momento estava sobre o nosso matrimônio. Nós não víamos, mas não Ele estava conhecíamos. sobre o nosso relacionamento. É porque é uma realidade muito diferente, né? Você tá com uma vida de solteiro, de repente você tá com outra pessoa que vocês não nasceram juntos, não tem a mesma mentalidade, formação. Se até entre irmãos é um relacionamento difícil, você imagina você ter um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente de você, né? Então eu acredito que essa adaptação, ela é importantíssima. Né? Eu falo como homem, quando eu casei com o André, eu vi uma maravilha. Mas dentro do casamento é que eu fui ver que não era uma maravilha. Porque eu falava, André tem que mudar muito nesse sentido. É uma mulher explosiva. Mas com o tempo a gente vai entendendo que não é ela, mas eu, o homem, que tenho que mudar o meu posicionamento para que ela acompanhe, né? Não é um papel único, mas é um papel a 2. E aí, nesse relacionamento que nós tivemos, já entrando no relacionamento a 3, como nós falamos, as dificuldades foram muito grandes e nós tivemos que crescer, maturar. Nós fomos forçados a madurar para poder viver uma vida a 3, viver familiarmente. E isso nos custou. Eu trago isso não como pesar, mas como exemplo para aqueles casais. Isso nos custou anos de vida, de excelência, de qualidade, de aprimoramento, de crescimento no nosso relacionamento. O casamento em si é uma maravilha. Se não fosse, ninguém queria mais casar, né, pastor? Com certeza. Só que casar com estrutura, com conhecimento daquilo que se está fazendo é muito melhor. É muito bom, muito maravilhoso. Porém, quando as luzes se apagam e a porta se fecha e ficam os dois a sós, que realmente nós começamos a perceber, a sentir a diferença que é. Eu trazendo as minhas bagagens, as minhas bagagens não eram muito leves, eram pesadas. Andréa trazendo as bagagens dela, e vocês sabem como é que é a bagagem de mulher. Como é que é? Não é a mesma coisa, não. É coisa, também. E aí, nisso tudo, né, a gente tem que ter uma palavra chamada consenso, ajuste, acordo. Bom, eu queria saber quando Jesus entra na história do casamento de vocês. Eu vou falar quando Jesus entra na nossa história, foi no ano de 1999. Eu havia feito uma viagem para o Rio de Janeiro e ali eu já comecei a ter uma experiência com o Senhor. Foi uma semana antes do carnaval no Rio de Janeiro e o Senhor falava assim muito no meu coração que precisava mudar a minha vida. E a experiência tremenda que nós tivemos, eu e o Nélio, foi quando eu voltei de lá. O casamento já estava por um fio. Eu tive vários conflitos
tentei me matar, enfim, muita gente nem sabe disso, mas eu tentei o suicídio, né? Foi um momento muito duro para nós. Na nossa casa, a gente morava em Jardim da Penha e naquele dia, Nélio trabalhando e eu trabalhando, a gente não tinha o que comer, para não dizer que não tinha, Deus foi muito poderoso. Naquele dia nós tínhamos na nossa casa trigo, café, açúcar. Foi onde nós fizemos aquele bolinho de trigo lá, quando eu cheguei desse conflito que eu tive com o Senhor lá ali, aquela batalha muito grande espiritual. Hoje eu entendo que foi uma batalha espiritual, no momento eu não entendia. Ali foi o divisor de águas, onde Deus supriu naquele momento, mas naquela semana eu tinha uma cliente, e essa cliente apresentou Jesus para mim. O Senhor usou ela no poder da revelação, e ela falou tudo que eu tinha passado naquela semana. Pediu para eu falar algo com Nélio a respeito de perdão e culpa. Eu não entendia muito bem o que isso significava. E Nélio, mesmo trabalhando na prefeitura, ele estava vendendo enciclopédia Barça. No antigo Ronset, eu fui até ali e passei tudo que ela tinha me falado, eu com aquela alegria, que algo tinha acontecido na minha vida. E naquele dia mesmo, nós fomos andando até em casa, porque era ali perto, na Reta da Penha, a gente morava ali pertinho do canal. E passamos em frente à igreja onde ela tinha dito que ela frequentava. Ali foi o nosso primeiro contato real com o Senhor. Entendemos que naquele momento foi uma chamada específica do Senhor para que nós mudássemos a direção da vida que nós estávamos tomando. Eu fico imaginando quando a Andréia chegou para você e disse assim: olha, Deus usou uma mulher e falou comigo, me revelou tudo que eu tinha vivido. Como que foi para você, com a mente mais racional, digamos assim, como homem, receber isso, né? Pois é, aí que a gente fala, a gente começa a colocar dentro da nossa caixa de somatórias, nossa caixa racional, o que está se passando com essa mulher. A princípio a gente pensa, aconteceu alguma coisa com ela, a mente não está no seu lugar certo. Para não dizer que estava ficando louca. Mas o que acontece? Eu sempre fui, alguns homens vão identificar comigo, mas eu sempre fui um cristão racional, para não dizer católico racional, de ir à igreja uma vez por mês, ler a caminhada, essas coisas, fazer a igreja, depois voltava para casa. Voltava para o bar, voltava aquelas mesmas situações e fazia essa tradição. Para falar a verdade, quando se falava verdadeiramente em crente, em Cristo, dos crentes, eu praticamente xingava-os, porque o Cristo que eu vi através de vários cristãos, crentes que trabalhavam comigo, era um Cristo diferente do que hoje em dia eu conheço. E nesse momento que André conversou comigo lá naquele local, eu vendendo enciclopédia Barça, dentro do supermercado Ronset, que hoje é ali onde está localizado o que na Reta da Penha, eu tive a reação de fazê-la parar de falar ali, deixar eu trabalhar ali de terno e gravata, bonita, e depois a gente conversa. A gente sempre fala assim, o homem fala assim, em casa a gente conversa. Mas chegando em casa, ela me relatou melhor toda a situação, a coisa toda. Eu falei, por que não? Vamos, mais uma tentativa. Porque na realidade, nós vivíamos como muita gente hoje, eu vejo que vive. Vivíamos de aparência. Morávamos num bairro classe A, Jardim da Penha. Porém, o nosso interno, dentro do nosso lar, estava tudo fora de ordem. Tudo desorganizado. Ao ponto de que estávamos vivendo já pensando na separação. E foi nesse momento em que essa chama, essa luz se acendeu, quando a Andréia trouxe, e falamos, por que não? Porque quando você casa no amor, na paixão. Porém, com o conviver, você começa a se distanciar da pessoa, você começa a se distanciar dessa paixão e vai se apagando essa chama. Quando veio esse momento, que essa chama, que se chama Cristo Jesus, foi nos dada essa chance real de conhecê-lo, eu me surpreendi, porque eu aceitei ir a esta igreja ao qual ela havia falado que sua cliente, que é uma pessoa que nós passamos a conhecer e ter um relacionamento mais próximo, falei, por que não? E este por que não, graças a Deus, nos trouxe hoje aqui. Nélio e André, quais são as maiores dificuldades de uma vida a dois? Pastor, eu acho que o tempo aqui não vai dar para falar. Não por sua causa, mas por minha causa. Porque quando você casa, você traz, conforme diz, uma bagagem, você traz um pensamento. Qual é esse pensamento? Vou me dar bem, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz no meu casamento. É isso que eu falava para mim. E a primeira visão que o homem tem de um casamento é a visão física, é a visão sexual.
de olhar para a pessoa ao qual você se tornar um com ela e falar, ela é minha. Agora eu vou ter relacionamento o dia, a hora que eu quiser, e tudo bem. Mas eu me esqueci de uma das partes principais, que deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher. E serão os dois uma só carne. E o momento de ser uma só carne com a Andréia é que aí que o encaixe não estava perfeito. Não era mais na área sexual, mas era na área mental, era no dia a dia, era no social. Tive que aprender que não é só por ser a minha mulher, a pessoa a quem eu me uni, e que eu teria que trabalhar com o meu próprio suor, conseguir o pão de cada dia, chegar em casa e encontrar a Andréia me esperando para trocar meu calçado, colocar meu chinelinho, dar minha toalhinha para tomar banho. Totalmente diferente. A Andréia nunca fez isso. E aí, como conviver com esse tipo de situação? E outra coisa, eu passei a conhecer a Andréia no seu temperamento quando estava casada com ela. Porque enquanto se namora, é bonitinho. O André me tratava com aquela gentileza e educação. Eu também levava para a Andréia flores, levava presentinhos. Porque eu via a Andréia 1, 2 vezes por semana e devolvia aos pais. Eles é que ficavam com a dificuldade, que é o criar, que é o relacionar. Mas a partir do momento que casei e vivi com ela debaixo do mesmo teto, um tempo bem maior do que 4, 6 horas que a gente tinha, aí que eu fui conhecer a Andréia. E aí eu passei a me conhecer melhor. A maior dificuldade é essa mesmo, é você se tornar um. É muito difícil, porque você vai ter que deixar muito de si em prol do outro. E ele também deixar dele em prol de você. Haverão renúncias, encaixes, acordos que precisam acontecer dentro do casamento. E, pastor, a maior dificuldade é a gente se tornar um dentro do casamento, e é o que o céu tem. É verdade. Eu acho que é a maior dificuldade, sem dúvida. Eu acho que tem algumas regrinhas que eu olho muito para esse texto e vejo. Quando ele diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Eu acho que essa é a primeira regra. E essa questão de quando você se casa, mas você continua com vínculos com a sua família, isso acaba ferindo o casamento. Você não aborta a sua família, mas na verdade você agora se torna uma família. Aqueles seus pais se tornam seus parentes. E aí você tem que adequar esse pensamento para que a mãe e o pai não fiquem colocando o dedo dentro do casamento. Aí é o filho que vai comer na casa da mãe e falar a comida da mãe é melhor que a sua. Ou minha mãe lava a roupa melhor que você. Nunca fiz isso, hein, pastor? Nunca fiz isso. Fique registrado. Então, quer dizer, eu acho que todas essas coisas, né? E aí ele fala, e unir-se-á o homem e tornar-se-ão uma só carne. Então, É o mais difícil. é o mais difícil. Bom, essa é a pergunta que é o tema desse vídeo. Existe casamento para toda a vida? Sim. Sim! Existe sim, pastor. Como a gente falou, não é fácil, mas existe casamento para toda a vida e é nisso que a gente crê e é isso que a gente pratica todos os dias, declarando, falando eu te amo, com gestos, com atitudes. E existe sim casamento para toda a vida. O casamento é até que a morte separe. Aliás, foi isso que nós falamos lá naquele dia, né, meu bem? Sim. Até Sim. que a morte separe. Adão proferiu isso quando ele levantou daquela anestesia, daquela dormência, e quando ele viu aquela mulher que foi lhe apresentada, será chamada varoa, mulher, e ele citou isso. Deixará o homem pai e mãe, e unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Certa tradução fala que deixará pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher. Eu acho muito forte. Apegar, né? Apegar, juntar, unir, não separar. E mais para frente, Jesus Cristo, ele ratifica o que fora falado por Adão e acrescenta, e que Deus uniu, não separa o homem. Eu penso que, assim, numa sociedade como nós estamos hoje, é muito difícil você falar de casamento para toda a vida, porque nós estamos numa geração de que tudo é descartável. Então, na nossa geração, a gente tinha um fogão que quebrava, a gente ia consertar. A gente tinha uma situação, um televisor que quebrava, a gente levava para consertar. Hoje em dia, quebrou, joga fora, compra um novo. E acaba se trazendo essa realidade também para os relacionamentos. Então, os relacionamentos se tornaram também descartáveis. Então, algo não está funcionando, joga fora, arruma outro. Então, eu acredito que dentro dessa expectativa, o
casamento para toda a vida é algo que a gente tem que se espelhar e olhar que pessoas não são descartáveis, que não é só aproveitar e sugar o que a pessoa tem de melhor e quando essa pessoa já não tiver nada para te oferecer, você descartar ela. Mas você aprender que aquilo que você votou e o compromisso que você fez é algo sério. Existe um vínculo espiritual, emocional por toda a vida. Bom, gostaria que vocês compartilhassem com a gente quais são as maiores alegrias do matrimônio. Não necessariamente na sua ordem. As maiores alegrias do matrimônio. Primeiro, não tem como negar. É ter o meu 50% agregado, apegado a mim. Outra questão são os filhos. O André já falou com relação aos filhos, que são herança do Senhor. E eu digo também que quando nós viemos para Cristo Jesus, viemos eu, André e o Davi. Então a família ela veio toda. Essa é uma alegria que ninguém tira. Porque a família toda ela veio a Cristo Jesus. Davi ia fazer 12 anos, né? Sim, Davi tinha 11 anos, era um pré-adolescente, adolescente, eu já não sei mais como é que se classifica nessa coisa. E depois veio a Sara, e os filhos são a alegria. Aqueles que não têm filho, aqueles que pensam que filho dá trabalho, vocês não conhecem a dimensão do amor que é ter um filho. E o outro ponto que eu falo é um dos pontos maiores, que é ter Cristo Jesus no nosso casamento. Essa é a maior alegria. Essa é a alegria maior, porque verdadeiramente, a partir do momento que a gente entende que Deus, através do seu Filho, que foi entregue incondicionalmente para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, não há o que mude, o que transforma. É essa alegria que não é momentânea, mas é eterna. A maior alegria da nossa vida foi o Senhor no nosso casamento e os nossos filhos. E hoje nosso relacionamento com maturidade, né? Muita maturidade. E a maior alegria que a gente tem mesmo, de fato, é ter o Senhor hoje como centro do nosso casamento. E não foi fácil entender que Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Nós, homens, nós temos uma mente totalmente contrária aos ensinamentos do Senhor. O Senhor fala dessa maneira, a gente quer ajudá-lo, mas fazendo da forma contrária. Até o ponto que a gente entende, né? Toma aquela cacetada, entende, né? Ei, filho, é dessa maneira que eu quero, não da sua. Porque hoje em dia nós entendemos isso, mas para chegar a esse ponto não foi fácil, porque as ondas contrárias vieram. Muitos falaram, aqueles seus amigos que falaram, como disseram para Jó, assim a esposa falou: larga essa mulher, larga essa vida, esse seu Cristo aí, ele não vai te levar a nada. Vocês estão fanáticos, estão deixando suas amizades, estão vivendo o mundo de vocês, e a gente que caminhou com vocês até hoje. O inimigo joga isso na nossa vida, o inimigo joga isso no nosso relacionamento, porque a gente deixa de agradar um e passa a agradar outro. Quando a gente agrada ao Senhor, tenha certeza, a gente está desagradando o inimigo. Nélio, André, quais são os principais problemas que os casamentos modernos enfrentam hoje? Pastor, muitos problemas, vários problemas. Mas eu vejo que a falta de comunicação no casamento é um problema muito grande. O não conhecer o seu cônjuge é um problema muito grande. E esse problema reflete, dando margem para você fazer tantas outras coisas, como principalmente ir para as redes sociais, que é coisa muito séria. Então, a comunicação, eu falo que é um marco, deve ser um marco no casamento. Como você vai conhecer seu cônjuge se você não conversa com ele? Se você não se abre com ele, se ele também não se abre com você. Então, para nós, o ponto principal é a comunicação. Nós damos muita atenção, muito valor ao contato visual, a estar falando frente a frente, a estar procurando nos olhos das pessoas o Cristo Jesus que habita nelas. Nós temos visto que isso está se esfriando, o relacionamento familiar está se esfriando, mas nós não ficamos aterrados com isso, porque a própria palavra diz, ela nos alerta nesse sentido, que chegará o tempo que filhos serão pais e pais a filhos, mas nós não nos conformamos, nós procuramos fazer a diferença nesse sentido, trazer a realidade, trazer à tona de casamento, de família, é o propósito de Deus.
menina dos olhos de Deus. Nelly e André, queria que vocês fizessem as suas considerações finais, deixassem para quem está nos vendo agora uma mensagem a respeito do que vocês entendem sobre casamento. Tudo é possível ao que crê. Se você, meu amado, minha amada, está vivendo um casamento e que está totalmente fora do que você está assistindo agora, do que nós estamos falando, eu digo para você, há esperança. Não se furte de acreditar ou de buscar, porque nós sabemos que não é fácil, mas nós somos a prova viva de que dá certo. Apenas ouça a voz do Senhor, procure seguir os seus ensinamentos. Jesus é simples, nós casais é que complicamos. A mensagem que eu quero deixar para você que está nos ouvindo, persista no seu casamento. Olhe com amor, busque um direcionamento do Senhor ou até mesmo de conselheiros que vão poder te ajudar nessa caminhada. Não desista nunca do amor da sua vida. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, clique no curtir, comente aqui embaixo, compartilhe com pessoas que você queira abençoar. Nos vemos na próxima, que Deus te abençoe. Fique na paz.